Olá, está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. 2 pessoas ficaram feridas esta tarde após um carro e uma moto colidirem na BR-262, na saída para Aquidauana, em Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro seguia para Campo Grande quando foi fechado por outro veículo. Após perder o controle da direção, ele invadiu a pista contrária e atingiu a moto. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e estelionato. Tanto o motorista quanto o motociclista sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a Santa Casa da capital. E a campanha de vacinação contra a gripe realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande não imunizou o número esperado de pessoas. E mesmo durante a última semana da campanha, os postos registraram um baixo movimento. Terminou hoje o período de vacinação gratuita. Mesmo com a prorrogação do prazo, muita gente deixou para a última hora, como foi o caso da publicitária Valéria. Acho que é o corre-corre do dia a dia, né? Trabalhando o dia inteiro, ele fica na escolinha o dia inteiro também. Aí a gente acaba deixando mesmo para o último dia mesmo. E o que você está achando da movimentação hoje aqui do posto de saúde? Me surpreendeu, eu achei que ia estar mais vazio, porque o pessoal já era, o último dia ficou para trás, né? E agora que acabou ficando prorrogação, e a gente achou, não, vamos esperar e aproveitar. E não foi bem assim, né? Apesar da lotação neste posto de saúde, o índice esperado de vacinação para este ano ainda não foi alcançado. Este é o pior ano de imunização da vacina. De acordo com a Secretaria de Saúde, apenas 68% do público foi imunizado em Campo Grande. Por conta do baixo índice de cobertura da vacinação, a CESAL informa que irá iniciar imunização de outros grupos de risco assim que o prazo da campanha oficial terminar. E para comentar os motivos desse baixo índice de pessoas imunizadas, eu converso agora com a gerente técnica do Serviço de Imunização da capital, Cássia Thieme Kanaoka. Boa tarde, Cássia. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Cássia, nós tivemos casos de H1N1 confirmados na semana passada aqui na capital. As vítimas identificadas estavam, aliás, as pessoas que sofreram, né, com a doença, elas estavam dentro do grupo do grupo especificado pela vacinação, pela campanha? Não, não estavam, mas mesmo assim, por estatística, epidemiologicamente, a gente tem estudado através pela epidemia de 2009 2010, foram incluídas as gestantes e as crianças, porque quando essas pessoas pegam a H1N1, elas pegam de uma forma mais grave, pode levar até a óbito. Então, nas outras pessoas, isso pode vir de uma outra forma. Por isso que a vacinação é feita nesse outro grupo, de gestantes, crianças e idosos. Quanto a essas faixas determinadas, o nosso secretário de Saúde comentou pra gente que o grupo mais difícil de chegar aos postos e cumprir as metas é o da gestante. Por quê? As gestantes acreditam que precisam de uma autorização do seu obstetra para realizar a vacinação e não é necessário. Ela pode tomar a vacina em qualquer idade gestacional, descobriu que está grávida, já pode tomar a vacina. Realmente não há risco para o bebê? Não há risco para o bebê. O Ministério da Saúde não faria isso, não colocaria à disposição uma vacina que desenvolveria a doença. Ela é fabricada a partir de vírus mortos e não consegue desenvolver a doença na gestante, muito pelo contrário, vai protegê-la porque durante a pandemia foi o grupo mais acometido. Vale lembrar também que a gente até chegou a estender a campanha uma semana, né? Estava programado para se encerrar no dia 25, e foi encerrada hoje. Mesmo assim, as metas ficaram muito aquém do planejado? Sim, é uma campanha nova ainda. O ano passado foi o primeiro ano que foi ampliado esses grupos. Antigamente essa vacina era feita nos idosos acima de 60 anos apenas para gripe comum. O ano passado foi o primeiro ano que a vacina foi trivalente, a H1N1 estava incluída e que os grupos foram ampliados também. Então a gente não tem uma referência assim muito grande. Esse é o segundo ano dessa campanha, mas a gente observou que o que levou mesmo o número para baixo foi o grupo das gestantes.
Entendi, Cássia. E a gente teve aí todas as unidades básicas de saúde oferecendo a vacina, postos especiais de de vacinação, me desculpe. O que faltou para Mato Grosso do Sul chegar lá? A gente teve a estratégia também do trailer, a gente colocou um posto volante de vacinação em frente à Praça Ari Coelho, no Mercadão Municipal, mas mesmo levando as unidades até a população, não houve uma boa aceitação. Eles acreditavam que precisavam de autorização de um médico, de um pediatra, obstetra e mesmo assim estavam recusando a vacina. A gente pode conferir também no levantamento da Agência Brasil que Santa Catarina, Acre são os estados que mais chegaram perto de atingir todas as metas, mas você estava me explicando que isso são dados parciais. Como é feita essa análise? A cobertura é uma média dos 5 grupos elegíveis, então Campo Grande mesmo alcançou e até ultrapassou, foi muito além na cobertura dos idosos. Foi um número muito bom, chegando a quase 100%. Porém, como a cobertura da gestante foi muito baixa, a média ficou em 68%. Então, é calculado através de uma média dos 5 grupos a cobertura da campanha. Certo. E, Cássia, vocês vão começar aqui em Campo Grande uma campanha diferente voltada para os hipertensos. Como vai ser essa ação? Na verdade, não é uma campanha, né? A gente acompanha a estratégia do Ministério da Saúde, não é uma campanha municipal, ela é nacional, a vacina ela é liberada pelo Ministério da Saúde e sempre que há essa sobra de vacina, é liberado para os grupos de risco, os outros grupos prioritários. Não é mais uma campanha. Essa vacina vai ser disponibilizada para alguns grupos com doenças crônicas graves. Diabéticos, hipertensos, renais crônicos, pacientes HIV positivo. Esses pacientes podem estar mais suscetíveis a pegar a doença e levar a uma complicação mais grave. E você consegue se lembrar de uma média de estoque que sobrou aqui na capital? Não tem como calcular hoje, no término da campanha, um estoque, porque não podemos calcular pela quantidade distribuída e feita, porque a vacina depois de aberta tem uma validade. Então, não é toda a quantidade que deveria ter sobrado que está no estoque nas salas de vacina. Tem uma validade depois de abertura. Assim como os alimentos que depois de abertos têm um prazo de validade, não podem ser consumidos até o término do produto, a vacina também é assim. Depois de aberto, o frasco que tem várias doses, ele tem uma validade. Então, a gente não tem como calcular isso hoje, porque a campanha acabou de terminar às 17 horas de hoje. Então, quem não está nos grupos de risco não pode mais contar com a vacina contra a gripe no calendário de vacinação do ano, só no período de campanha mesmo. A insistência para esses grupos terem tomado até hoje era que até hoje eles eram prioridades. A partir de segunda-feira não são mais. E vai estender para um grupo muito maior, então a gente não tem como prometer que essa vacina vai estar disponível por um longo tempo. Então, pode ser que a vacina acabe antes. Quanto antes a população procurar as unidades, melhor. Isso. Cássia, muito obrigada pelas informações e que os estoques sejam bem aproveitados agora na próxima semana. Uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil. E no destaque internacional você também vai ver que a popstar Madonna começou uma turnê em Israel. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora só compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aceitou nesta sexta-feira uma resolução que pede uma investigação especial e independente sobre o massacre de Ula na Síria.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aceitou nesta sexta-feira uma resolução que pede uma investigação independente sobre o massacre de Hula, na Síria. A resolução foi aprovada por 41 votos durante a sessão especial sobre o país. China, Rússia e Cuba votaram contra, enquanto Uganda e Equador se abstiveram. Pelo menos 108 pessoas morreram, entre elas 49 crianças e 34 mulheres, na sexta-feira e no sábado passados em Hula. Segundo a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, em um discurso lido por uma porta-voz aos diplomatas, o massacre pode constituir um crime contra a humanidade. Estes atos podem constituir crimes contra a humanidade e outros crimes internacionais e podem indicar um padrão de ataques generalizados ou sistemáticos contra populações civis, que foram perpetrados com impunidade. Nesta sexta-feira, militantes informaram que as forças militares sírias executaram 12 civis que voltavam para casa depois de trabalhar em uma fábrica de Qusayr, no centro do país. Várias regiões da cidade que fica próxima a Homs são alvos de incessantes bombardeios das forças do regime. O jornalista francês Roméo Langlois chegou nesta sexta-feira a Paris. O correspondente do canal de televisão France 24, na Colômbia, foi libertado na quarta-feira pela guerrilha das Farc, após um mês de cativeiro. O jornalista francês Roméo Langlois, libertado na quarta-feira pela guerrilha colombiana das Farc, após um mês de cativeiro, chegou nesta sexta-feira a Paris. Langlois, correspondente do canal de televisão France 24 na Colômbia, chegou pela manhã ao aeroporto de Roissy em um voo regular da companhia Air France proveniente de Bogotá. O jornalista foi recebido pela ministra da Cultura e Comunicação, Aurélie Filippetti, representando o presidente francês François Hollande, e pelo ministro delegado de Desenvolvimento, Pascal Canfin. Langlois pretende entregar a Hollande uma carta das Farc que traz um apelo aos países europeus para que ajudem na busca de uma solução negociada ao conflito na Colômbia de quase meio século. O francês não descarta voltar a trabalhar na França a partir de agora. Langlois foi capturado na Colômbia no dia 28 de abril no ataque contra um grupo de militares que acompanhava para filmar uma operação antidrogas. A estrela pop americana Madonna iniciou em Israel sua aguardada turnê com uma apresentação no estádio de futebol de Tel Aviv. Em sua 9ª turnê mundial, a cantora fará 84 shows em 32 países. A cantora Madonna iniciou na quinta-feira sua turnê mundial com um show em Tel Aviv. Durante o espetáculo, a diva pop declarou que escolheu Israel como ponto de partida para promover a paz no Oriente Médio e foi aplaudida por mais de 30 mil pessoas. Em sua 9ª turnê mundial, a cantora fará 84 shows em 32 países. A última apresentação de Madonna em Israel foi em 2009. A cantora visita o país com frequência e é seguidora da Cabala. E agora os fatos nacionais. Recentes casos de mortes provocadas por armas de eletrochoque chamaram atenção para o poder que essas armas têm de matar. Um brasileiro residente na Austrália e um jovem em Santa Catarina morreram depois de atingidos por choques elétricos disparados por policiais. Aqui no Brasil, apenas forças de segurança têm permissão para usar essas armas, mas um projeto de lei em análise na Câmara Federal pode autorizar também o cidadão comum a usar esse tipo de equipamento. Nenhum cidadão comum no Brasil está autorizado a usar taser, a arma de eletrochoque capaz de proteger uma pessoa em caso de perigo. Apesar disso, basta uma pesquisa rápida na internet, escolher o modelo, o valor, pagar e receber a taser em casa sem qualquer incômodo. Mas se for pego portando uma taser, a arma será apreendida pela polícia. Esse cardiologista afirma que, como qualquer arma, a taser tem que ser usada com cautela. Quando utilizada de forma indevida em regiões onde você pode ter um risco, mas vamos supor no tórax da pessoa, onde a eletricidade pode correr mais rapidamente entre os bipolos, que o taser é feito de bipolos, então a eletricidade pode correr de uma forma mais rápida, numa resistência menor, aí pode acabar causando um prejuízo maior para a pessoa que não só o desmaio.
pode causar uma parada cardíaca. O deputado Luiz Argolo considera que a Taser é uma forma segura de proteção individual. Um projeto dele quer incluir a Taser no Estatuto do Desarmamento. Dessa forma, seria concedido um registro gratuito para a arma. Esse mesmo registro funcionaria também como autorização para que pessoas maiores de 18 anos de idade pudessem portar armas de eletrochoque. A Comissão de Segurança Pública analisa o projeto. O relator admite que ainda não tem opinião formada sobre a proposta e está dialogando com diversos setores envolvidos. Estou conversando aí com vários setores ligados à segurança pública, setores ligados à proteção da vida, para tentar formar um relatório que seja interessante, que seja produtivo. Tem que estar tudo muito bem explicadinho, o que é, o que pode e como deve ser usado. Mas o deputado Onofre Santo Agostini não tem dúvidas. É radicalmente contra o uso da Taser em qualquer situação. É dele o projeto de lei que tenta impedir que a área de segurança brasileira use armas de eletrochoque em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas. E argumenta: Taser é sim uma arma letal. O cidadão, ele está preocupado, ele tenta se armar para fazer sua defesa, né? Ou em casa, ou na rua, ou etc. Agora, ser ludibriado, ter a convicção que a arma Taser não é letal, eu não concordo. Eu acho que deve-se proibir o uso. Se nós estamos tentando proibir o uso dessa arma pela polícia, muito menos o cidadão. Para o deputado Domingos Dutra, presidente da Comissão de Direitos Humanos, é preciso muito cuidado antes de autorizar o cidadão comum a portar qualquer tipo de arma. Tem que ter rigor, tem que fazer os testes necessários, tem que ouvir os especialistas para qualquer tipo de aprovação. Não dá para aprovar simplesmente com o discurso de que esta arma ela é menos nociva do que as armas letais. Realmente uma questão bastante delicada. E uma emenda à Constituição aprovada em 2005 concede aposentadoria especial a pessoas com deficiência, mas a falta de regulamentação não garante esse direito. Um projeto já aprovado pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados define os critérios que podem mudar esta situação. Desde os 7 anos de idade, Maria se vira com a ajuda da cadeira de rodas, resultado das sequelas de uma poliomielite. Mas nem por isso as coisas são mais fáceis. A minha dificuldade maior é a minha acessibilidade. Porque com acessibilidade eu não tenho muitas opções assim, do dia a dia. Como pegar ônibus, ou me deslocar a algum local, restaurante, lazer, tudo isso é a nossa dificuldade maior. Ainda assim, nada impediu de correr atrás dos seus sonhos. Fez faculdade, casou-se e trabalhou quase 30 anos, 12 deles com carteira assinada. Estudei, me formei, trabalhei, mas tive que me aposentar devido aos problemas de saúde, não assim por causa da polio, por causa da locomoção que eu tinha, que eu tenho uma baixa imunidade e vai acarretando outras doenças. Maria sabe que teve sorte. Um laudo médico garantiu a aposentadoria, mesmo sem cumprir os 30 anos de contribuição. Apesar de uma emenda constitucional ter permitido, já em 2005, a adoção de critérios diferenciados para conceder aposentadoria especial às pessoas com deficiência, até hoje ela não havia sido regulamentada. A falta da regulamentação, ela permitia que algumas pessoas com deficiência fossem assim tratadas e tinham um tempo de contribuição e uma idade para aposentadoria mais reduzida e outras não. Havia sempre uma insegurança mesmo para quem já tinha. Graças a um projeto aprovado no Senado, essas garantias podem se tornar realidade para todos. A proposta reduz o tempo de contribuição de 35 para 25 anos, no caso dos homens, e de 30 para 20 anos, no caso das mulheres, quando a deficiência for grave. Se ela for moderada, o trabalhador poderá se aposentar com 29 anos de contribuição e a trabalhadora com 24. Já nos casos de deficiência leve, será permitido se aposentar após 33 anos de contribuição para os homens e 28 para as mulheres. O projeto também reduz a idade da aposentadoria proporcional de 65 para 60 anos, se homem, e de 60 para 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência. Neste caso, é necessário contribuir com o INSS por pelo menos 15 anos
e comprovar a existência da deficiência por igual período. Algumas deficiências, elas atingem de tal maneira o cérebro, o corpo, que reduz a média de vida dessas pessoas. Então, qual é o sentido que tem? Exigir dessas pessoas a aposentadoria aos 60, aos 65 anos, se a média de vida é inferior. Isso seria uma fraude. É como se você fosse contribuir com a Previdência sem nunca, muitas vezes, sem nunca ter o direito, não é, da aposentadoria. O Poder Executivo ainda vai estabelecer critérios para definir os conceitos de deficiência grave, moderada e leve, que terão de ser atestadas por perícia do Instituto Nacional do Seguro Social. Não quebra a Previdência Social e conseguimos fazer uma articulação com o governo federal e aprovar aqui no Senado por unanimidade. Foi para a Câmara dos Deputados e a gente espera nesse semestre ser aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pela presidenta Dilma. Pois é, caso sancionado, está aí um belo avanço nas políticas públicas para as pessoas portadoras de deficiência. E no próximo bloco, o músico Marcelo Loureiro ganha o prêmio no Festival Voa Viola. Nós voltamos já. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa, 1187. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. O fim de semana promete ser de sol, mas no decorrer do período fica parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Quem não costuma fazer um planejamento orçamentário deve tomar cuidado. Uma pesquisa do comércio revela que houve um crescimento no número de famílias endividadas no país. Essa realidade também se reflete aqui em Mato Grosso do Sul. O número de famílias com orçamento comprometido com prestações aumentou em Campo Grande. É o que mostra a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Porém, o perfil do consumidor tem mudado. Para este assessor econômico, muitas pessoas vêm se organizando financeiramente. Desde quando mudou aquelas três categorias, ou três classes que tinham, era a classe A, classe B e classe C, que hoje não é mais assim, é classe A, B, C, D e E. A classe C, que é a maior de poder aquisitivo médio, ou seja, de 5 a 15 salário mínimo, uma média de 10 salários mínimos, essa classe está aculturada.
ela está formada, ela foi às faculdades, ela foi fazer um ensino técnico, então ela está hoje planejada. O problema é com a classe D e E. Essa classe D e E, normalmente ela é um pouquinho desorganizada, principalmente aqueles com mais dificuldade, que é a classe E, que é menos que um salário mínimo. Esse, ele também trabalha para pagar o hoje e tentando achar alguma coisa para ganhar o amanhã. É aquela famosa economia informal. Já a classe D, que é daquele de 1 a 5 salário mínimo, ele é menos preocupante, mas o número, quantitativamente, a nível de economia, é pequeno. A pesquisa mostra um aumento de 13% no número de famílias endividadas, boa parte delas com dívidas no cartão de crédito. Mas será que essas pessoas planejaram essas contas? Você é do tipo que faz muita conta no cartão de crédito? Sim, eu faço muita conta. E como é que fica para pagar depois? Ah, dá um aperto de um lado e tem que pagar, né? Tem que dar uma atrasadinha, mas paga. Eu saio gastando, eu gosto de gastar dinheiro. O senhor não é de planejar? Não. Do total dos endividados, 77% tem prestações no cartão de crédito, 21% nos carnês e 9% no crédito pessoal. A maioria assumiram prestações que vão demorar de 6 a 1 ano para acabar, o que não é recomendado. Não. Parcelas longas, não. Ela tem que ser no máximo entre 3 e 6 meses. Quando você passa do exercício, que é 12 meses, de um ano para o outro, você se desorganiza nas suas finanças. Você começa também um período de esquecimento das dívidas. Você acaba se tornando inadimplente, que é diferente de devedor. É bom explicar bem claramente isso. O inadimplente é aquele que não paga a dívida. Já o devedor é aquele devo, mas ele mensalmente vai lá e paga. Então, o ideal é ele organizar uma dívida entre 3 e 6 meses, ou até, no máximo, 12 meses, mas muito bem planejada, de acordo com as suas possibilidades de receita. Mas tem gente que já sabe se organizar. Tem uma caderneta, né? Ponho o que eu ganho e conforme eu vou pagando, eu vou abatendo. E quando eu pago, termino uma sequência, eu faço outra. A senhora se planeja? Sim. Olha, sinceramente, me considero bem controlado, porque eu nunca gasto além do que eu tenho. O senhor utiliza muito cartão de crédito? Muito pouco. E o músico Marcelo Loureiro teve mais uma vez o seu talento reconhecido. Agora ele foi premiado no festival Voa Viola na categoria instrumental. Marcelo teve nada mais, nada menos do que 82 mil votos via internet com sua interpretação de Mercedita. Marcelo Loureiro já se prepara para se apresentar no Rio de Janeiro. Com o título de melhor instrumentista do estado, concedido na segunda edição do Festival Nacional Voa Viola, o violeiro está animado. Mas para conquistar este título, foi preciso esforço. Pedi voto na televisão, fui em vários programas de televisão para pedir o voto e tive 82 mil votos, né? E aí depois, agora, uma semana e meia atrás, eu recebi a notícia que eu ganhei o prêmio de instrumental. Para mim foi uma surpresa, uma enorme surpresa, porque não é um instrumento oficial, né? Mas eu consegui, né, traduzir o que eu faço no violão para a viola. Isso para mim foi o mais importante, porque apesar de parecer iguais os instrumentos, são instrumentos que têm algumas diferenças pequenas que às vezes inviabiliza de fazer algumas coisas que eu faço no violão. Então eu tive que fazer algumas adaptações e o resultado foi ótimo. Gostei e pelo visto até os jurados do Voa Viola gostaram também. Na primeira etapa, Marcelo Loureiro ficou entre os 24 selecionados. Posteriormente, entre os 12. Com adaptações técnicas unindo harpa e o violão, Marcelo conseguiu conquistar a todos. Quando falamos em Mato Grosso do Sul, o violeiro acredita que ainda falta apoio para os instrumentistas daqui. Para ele, o resultado deste festival pode servir de incentivo a todos que estão começando a carreira.
eu acho que eu ganhando esse prêmio também, né, acho que muitos músicos que estão começando, né, que espelham no meu trabalho, quem sabe além do violão, vão estar também experimentando a viola, né, e isso vai fazer com que mais pessoas toquem esse instrumento que é maravilhoso, né, é um instrumento bem brasileiro. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações na segunda-feira às 11 da manhã. Fique agora com o resumo da semana. Boa noite e um ótimo fim de semana para você.